O meu amigo João Vilela, a gente vê uma lei que vem do prefeito, que é do executivo, vai para o legislativo, que é a Câmara, ela já é uma lei aprovada pelo prefeito, vai para a Câmara, bateu lá, quer dizer, nem bateu, porque foi aprovada diretamente. E por outro lado, você dando sustentação para uma empresa de ônibus, numa pandemia, como é que você vê essa negociação? Isso aí foi uma negociação, João? Olha, eu não sei se foi negociação, a gente sabe que todas as empresas de ônibus no mundo, o transporte público no mundo, ele normalmente é deficitário porque você não consegue ter a lotação adequada nos ônibus no período certo. Você tem que ter uma garagem de ônibus, tem manutenção dos veículos, tem combustíveis, tem que atender as linhas. Estou falando aqui o papel do advogado do diabo, tá? Eu estou explicando o que acontece normalmente no mundo. E você tem que ter as linhas funcionando independente de ter ou não clientes, vamos dizer assim. Então, normalmente é deficitário. Essa é a regra. Mas alguns países, é uma coisa que eu estudei muito durante a campanha política, até para fazer o plano de governo, foi o transporte público. Alguns lugares, algumas cidades, alguns países conseguiram chegar numa fórmula que consegue contemplar as duas partes. Como é que é feito isso? Transporte público em Chicago, Hong Kong eu conheço, então eu posso até falar melhor, eu já estive algumas vezes lá, então eu sei como é que funciona. O que eles fazem? Eles fazem uma parceria público-privada com as empresas, não necessariamente de ônibus, tá? Eu quero construir um shopping numa área pública. Vamos pensar aqui em Santos, para te adaptar ao que nós temos, onde tem o VLT. Ali onde tem o VLT, eles perderam uma oportunidade, os nossos dirigentes perderam a oportunidade de fazer de cada estação um mini shopping com exploração de estacionamento, com exploração das lojas, com exploração de uma série de coisas. Em contrapartida, você faz a próxima linha, até o próximo lugar. E você faz essa parceria público-privada. Mas o que acontece aqui no Guarujá, ali na Barquinha, você tem um shopping e você tem uma estação de ônibus embaixo, então você consegue reduzir bastante o custo. Tem que ter ideias mais inteligentes e verificar os países e os lugares que fizeram da forma certa. É muito fácil e muito feio, inclusive, fazer dessa forma, pegar dinheiro de um povo sofrido, que não tem hospital, que não tem qualidade nenhuma, que mora em lugares totalmente sem saneamento básico, e tirar o dinheiro da população, que isso é tirar o dinheiro, está arrancando o dinheiro dos impostos, de quem pagou os impostos, para dar para uma empresa. Ah, mas a empresa precisa. Bom, também preciso. Ah, teve pandemia. Pô, eu fiquei 40 dias fechado agora. Não é isso. Nós temos que saber fazer a coisa certa, é saber utilizar da forma certa. Vários lugares já aprenderam como fazer. Nós temos que saber utilizar de uma forma mais inteligente. Infelizmente, é muito mais fácil fazer isso. Eu falo que nós temos um grande problema hoje na política brasileira, em todas as cidades praticamente, que vou fazer o mais fácil, não fazer o certo. E é isso que os políticos fazem, é fazer um decreto, fazer um projetinho de lei, manda para lá, resolveu. Resolveu nada, piorou a situação, porque quem vai pagar 3 milhões de reais somos nós, quem mora em São Vicente, na verdade, né? E Santos é muito próximo disso, aqui em Santos não tem subsídio, mas se aumenta a passagem muito mais, os ônibus foram reduzidos. O de Santos aqui tinham 273 ônibus antes da pandemia, hoje tem 185 circulando. Então, nós sabemos que está errado, porque precisa de fazer muito mais, só que muito mais dá trabalho. É esse que é o ponto, temos que analisar onde deu certo no mundo, o que foi feito e adaptar para nós. Esse é o trabalho certo. Eu gostaria que os nossos gestores enxergassem isso. Fala, olha, vamos pegar o que foi os melhores do mundo, vamos adaptar para a nossa região e nós vamos fazer o trabalho certo.